Você não controla o mundo, mas você controla sua mente. E isso é tudo. Respire, silencie o ruído externo. O que está fora de você é cenário. O que está dentro é essência. O estoicismo não é sobre endurecer, é sobre despertar. Despertar para o fato de que a dor existe, mas não precisa dominar. Despertar para o fato de que o caos é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você está aqui porque algo dentro de você quer mais clareza, mais força, mais paz. E tudo isso começa com uma decisão: parar de reagir e começar a escolher. Escolher o que pensar, escolher o que sentir, escolher o que fazer. Você é mais forte do que imagina. Você é super invicto. A vida vai te testar. Vai te empurrar contra o muro. Vai te provocar com perdas, com injustiças, com dores que parecem maiores do que você. Mas você não é o que te acontece. Você é o que você faz com o que te acontece. O estoico não foge da dor. Ele a observa. Ele a entende. Ele a transforma. Você não precisa vencer o mundo. Precisa vencer a si mesmo. E isso começa agora. Com presença, com consciência, com coragem. A ansiedade é o medo do futuro. Mas o futuro não existe. Só existe o agora. E o agora é sempre suportável, sempre respirável, sempre possível. Você não precisa controlar o amanhã. Precisa dominar o hoje. E isso começa com um pensamento. O que depende de mim? Essa pergunta é a chave. Ela separa o que é seu do que não é. Ela te liberta, ela te fortalece, ela te devolve o poder. Você não é seus impulsos, você não é sua raiva, você não é sua tristeza. Você é a consciência que observa tudo isso. E essa consciência é invencível. Quando você aprende a observar sem se identificar, você se torna livre. Livre para escolher, livre para agir com sabedoria, livre para viver com propósito. O estoico não se deixa levar, ele conduz. E você está aprendendo a conduzir agora. A família é o primeiro campo de batalha. É onde você aprende a lidar com o que não depende de você, com os temperamentos, com os julgamentos, com as expectativas. Mas também é onde você pode praticar a virtude, a paciência, a empatia, a firmeza. Você não precisa mudar ninguém, precisa ser exemplo. E o exemplo é silencioso, mas poderoso. Sua família pode ser difícil, mas você pode ser estável. E isso muda tudo. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Você pode sentir a dor e ainda assim manter a paz. Porque a paz não é ausência de dor, é presença de lucidez. O estoico sente tudo, mas não se afoga em nada. Ele respira, ele observa, ele age com clareza. Você está aprendendo a fazer isso. E cada vez que escolhe a razão sobre o impulso, você se fortalece. Você se torna super invicto. O mundo vai tentar te tirar do eixo, com notícias, com pessoas, com imprevistos, mas o eixo é interno. É construído com disciplina, com reflexão, com prática. Você não precisa de um mundo perfeito, precisa de uma mente treinada. E essa mente está sendo treinada agora, com cada palavra que você ouve, com cada silêncio que você respeita, com cada escolha que você faz. A ansiedade não é um inimigo, é um sinal de que você está tentando controlar o que não pode, de que está vivendo fora do tempo, de que está se esquecendo do essencial. O estoico acolhe esse sinal. Ele não briga com ele, ele escuta, ele ajusta e segue. Você pode fazer isso. Você está fazendo isso. Você está se tornando livre. A família não precisa ser perfeita. Precisa ser real. E você pode ser o ponto de equilíbrio, o que escuta sem reagir, o que fala com firmeza e respeito, o que age com virtude, mesmo quando ninguém age. Isso é força. Isso é liderança. Isso é estoicismo aplicado. Você não precisa de reconhecimento, precisa de coerência, e a coerência começa com você. A cura não é apagar o passado,
É aprender a viver com ele, sem peso, sem culpa, sem fuga. O estoico não nega o que foi, ele transforma o que é. Você não precisa esquecer, precisa compreender e seguir, com leveza, com propósito, com coragem. Você está se curando, e essa cura é silenciosa, mas profunda. Você não precisa ser compreendido, precisa ser coerente. A coerência é silenciosa, mas ela fala mais alto do que qualquer discurso. O estoico não busca aprovação, busca virtude. E a virtude não precisa de plateia, ela se sustenta sozinha. Você está aprendendo a sustentar sua paz, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando tudo parece contra. Isso é força, isso é liberdade. Se isso ressoou com você, escreva nos comentários. Eu escolho a coerência. A raiva é um fogo, mas você não precisa se queimar. Pode usar esse fogo para iluminar, para transformar, para agir com firmeza, sem perder a razão. O estoico não reprime, ele canaliza. Você pode sentir tudo, mas não precisa agir por impulso. Respire, observe, escolha. Se você já venceu a raiva alguma vez, compartilhe essa vitória. Ela pode inspirar alguém hoje. A disciplina não é castigo, é liberdade. Liberdade de não ser escravo dos próprios desejos, dos próprios vícios, dos próprios medos. O estoico treina a mente como um guerreiro treina o corpo, com constância, com propósito, com honra. Você está treinando agora e cada dia conta. Se você está nessa jornada, diga nos comentários: eu treino minha mente. Você não precisa ter todas as respostas, precisa fazer as perguntas certas. O que depende de mim? O que é virtude aqui? O que posso aprender com isso? Essas perguntas mudam tudo. Elas te tiram do caos, te colocam no eixo, te devolvem o poder. Se alguma dessas perguntas te tocou, escreve ela nos comentários. Ela pode ser o início de uma nova clareza. A tristeza não é fraqueza, é parte da vida. Mas você não precisa se afundar nela. Pode acolher, pode entender, pode seguir. O estoico não foge da dor. Ele caminha com ela, com dignidade, com presença, com coragem. Se você já caminhou com a tristeza e chegou do outro lado, compartilhe. Sua jornada pode ser luz para alguém. O silêncio é uma arma, mas também é um escudo. Ele protege sua paz. Ele afasta o ruído. Ele te conecta com o essencial. O estoico fala pouco, mas age muito. Você não precisa responder tudo. Precisa entender o que merece resposta. Se você valoriza o silêncio, comente: eu escolho o silêncio que fortalece. A rotina é sagrada. Ela molda o caráter. Ela constrói a disciplina. Ela prepara o espírito. O estoico não vive por impulso. Vive por escolha. E a escolha começa no primeiro ato do dia. Acordar com propósito. Agir com intenção. Viver com virtude. Se sua rotina te fortalece, compartilhe um hábito que te mantém firme. Pode inspirar alguém a começar. O medo é natural, mas o pânico é escolha. Você pode sentir o medo e ainda assim agir, ainda assim falar, ainda assim seguir. O estoico não é sem medo, é maior que ele. Você está aprendendo a ser maior a cada passo, a cada respiração. Se você já enfrentou um medo e venceu, conte nos comentários. Sua coragem pode ser o que alguém precisa hoje. A opinião dos outros é deles, não sua. Você não precisa se moldar ao olhar alheio. Precisa se alinhar com sua verdade, com sua virtude, com sua missão. O estoico não vive para agradar, vive para servir ao que é justo. Se você já escolheu sua verdade sobre a aprovação, compartilhe. Isso é força, isso é liberdade. A virtude é o único bem verdadeiro. Tudo o mais é cenário. Dinheiro, fama, beleza, tudo passa. Mas a virtude permanece. Ela é o que você é quando ninguém está olhando. Ela é o que você faz quando tudo está contra. Ela é o que te sustenta quando nada mais sustenta. Se você acredita nisso, escreva: a virtude é meu norte. E veja quem mais está nessa jornada com você.
A mente é como um campo. O que você planta, cresce. Se você planta medo, colhe ansiedade. Se planta gratidão, colhe paz. Se planta disciplina, colhe liberdade. O estoico cultiva a mente com intenção. Você está cultivando agora. Se quiser, compartilhe nos comentários. O que você está plantando hoje? A injustiça existe, mas você não precisa se tornar injusto por causa dela. Pode ser firme sem ser cruel. Pode ser justo mesmo quando ninguém é. O estoico não se contamina. Ele purifica. Com ações, com escolhas, com exemplo. Se você já escolheu a justiça quando era mais fácil se vingar, compartilhe. Isso é nobreza. A pressa é inimiga da sabedoria. O estoico não corre, caminha com firmeza. Ele sabe que o tempo é aliado, que a paciência é força, que a espera pode ser virtude. Você não precisa chegar rápido, precisa chegar inteiro. Se você está aprendendo a esperar com sabedoria, comente: eu caminho com firmeza. A comparação é veneno. Você não precisa ser melhor que ninguém. Precisa ser melhor que ontem. O estoico olha para dentro, não para os lados. Ele mede progresso, não status. Se você está nessa jornada de evolução silenciosa, compartilhe. Seu progresso pode inspirar alguém a começar. A paz não é ausência de guerra, é presença de lucidez. Você pode estar no meio do caos e ainda assim estar em paz. Porque a paz é interna, é construída com escolhas, com pensamentos, com práticas. Se você já encontrou paz em meio ao caos, conte nos comentários. Sua história pode ser um farol. A mente treinada é invencível. Ela não se abala com críticas, não se perde em elogios, não se distrai com ruídos. O estoico treina a mente como quem afia uma espada, com foco, com constância, com honra. Se você está nesse treino, escreva: eu afio minha mente todos os dias. A liberdade não está fora, está dentro. Você é livre quando não depende, quando não se apega, quando não se ilude. O estoico é livre porque é inteiro. Se você está buscando essa liberdade, compartilhe o que te liberta. Pode ser um pensamento, uma prática, uma escolha. A dor não te define, ela te revela, ela mostra onde está a força, onde está a fé, onde está a virtude. O estoico não foge da dor, ele a transforma em sabedoria. Se você já transformou dor em força, conte. Sua jornada pode curar alguém. A clareza é poder. Você não precisa saber tudo, precisa saber o essencial, o que depende de você. O que é virtude? O que é justo? O estoico vive com clareza, e essa clareza é construída com reflexão. Se você busca clareza, comente: eu escolho enxergar com lucidez. A vida é breve, mas a virtude é eterna. Você não controla o tempo, mas controla o que faz com ele. O estoico vive como quem honra cada segundo, com presença, com propósito, com firmeza. Se você honra seu tempo, compartilhe como. Pode ser uma prática, uma escolha, uma filosofia. Você não precisa de motivação, precisa de direção. A motivação é volátil, a direção é firme. O estoico não espera sentir vontade, ele age porque é o certo. Você está aprendendo a agir com propósito, e isso te torna invencível. Se essa ideia te tocou, compartilhe nos comentários. Eu ajo com direção. A morte é certa, mas o medo dela é opcional. O estoico contempla a morte todos os dias, não para se entristecer, mas para se lembrar do valor da vida. Cada dia é um presente, cada respiração é um milagre. Você está vivo, e isso já é motivo suficiente para viver com virtude. Se você honra a vida, diga como. Pode ser um hábito, uma escolha, uma filosofia. Você não é o que te disseram, você é o que você escolhe ser. O estoico não se define pelo passado, ele se constrói no presente. Você pode reescrever sua história, com ações, com pensamentos, com coragem. Se você está nessa reconstrução, compartilhe uma frase que te guia. Ela pode ser o início de alguém. A crítica não te destrói, ela te revela.
Mostra onde ainda há ego, onde ainda há apego, onde ainda há espaço para crescer. O estoico escuta a crítica com humildade e responde com virtude. Se você já transformou uma crítica em crescimento, conte. Isso é sabedoria aplicada. A solidão não é a ausência de pessoas, é presença de si mesmo. O estoico busca momentos de solitude para se fortalecer, para refletir, para se alinhar. Você não precisa estar cercado, precisa estar inteiro. Se você valoriza a solitude, compartilhe como ela te fortalece. O caos externo não precisa virar caos interno. Você pode estar no meio da tempestade e ainda assim manter o centro. O estoico é como uma rocha no meio do mar, firme, presente, inabalável. Se você já foi essa rocha para alguém, compartilhe. Sua firmeza pode ser inspiração. A virtude não grita, ela sussurra. Ela se revela nos pequenos atos, na paciência com quem erra, na firmeza diante da injustiça, na escolha de não revidar. Você está praticando a virtude, e isso transforma o mundo. Se quiser, compartilhe um ato de virtude que te marcou. Você não precisa vencer todos os dias, precisa persistir. A vitória é consequência, a persistência é escolha. O estoico não busca glória, busca constância. Se você está persistindo mesmo sem aplausos, compartilhe. Isso é força silenciosa. A mente inquieta é como um lago agitado, não reflete nada. Mas quando você silencia, tudo se revela. O estoico cultiva a serenidade. Ele observa sem julgar, respira sem pressa, age com clareza. Se você está cultivando essa serenidade, diga: eu escolho a calma. A dor emocional é real, mas ela não precisa te dominar. Você pode sentir e ainda assim seguir. O estoico não nega a dor, ele a transforma em sabedoria. Se você já fez isso, compartilhe. Sua história pode ser cura para alguém. A rotina não precisa ser prisão, pode ser templo. Cada ato repetido com intenção se torna sagrado. O estoico transforma o comum em extraordinário. Se você tem um ritual que te fortalece, compartilhe. Pode ser o início de uma nova prática para alguém. Você não precisa ter tudo resolvido. Precisa ter clareza do próximo passo. O estoico não se perde no futuro. Ele age no presente, com firmeza, com propósito, com honra. Se você deu um passo importante hoje, compartilhe. Pode inspirar alguém a começar. A mente treinada não se abala com elogios, nem com críticas. Ela permanece firme, porque sabe quem é. O estoico constrói essa firmeza com reflexão e prática. Se você está nesse caminho, diga: eu sou firme na essência. A injustiça dói, mas não precisa te corromper. Você pode ser justo mesmo quando tudo é injusto. O estoico é luz no meio da escuridão. Se você já escolheu a justiça quando era mais fácil se vingar, conte. Isso é nobreza. A pressa é inimiga da sabedoria. Você não precisa chegar rápido, precisa chegar inteiro. O estoico caminha com firmeza, com presença, com propósito. Se você está aprendendo a esperar com sabedoria, comente: eu caminho com paciência. A comparação é veneno. Você não precisa ser melhor que ninguém, precisa ser melhor que ontem. O estoico olha para dentro, não para os lados. Se você está nessa jornada de evolução silenciosa, compartilhe. Seu progresso pode inspirar alguém a começar. A paz não é ausência de guerra, é presença de lucidez. Você pode estar no meio do caos e ainda assim estar em paz, porque a paz é interna, é construída com escolhas, com pensamentos, com práticas. Se você já encontrou paz em meio ao caos, conte nos comentários. Sua história pode ser um farol. A mente treinada é invencível. Ela não se abala com críticas, não se perde em elogios, não se distrai com ruídos. O estoico treina a mente como quem afia uma espada, com foco, com constância, com honra. Se você está nesse treino, escreva: eu afio minha mente todos os dias.
A liberdade não está fora, está dentro. Você é livre quando não depende, quando não se apega, quando não se ilude. O estoico é livre porque é inteiro. Se você está buscando essa liberdade, compartilhe o que te liberta. Pode ser um pensamento, uma prática, uma escolha. Você não precisa de um grande propósito. Precisa de um propósito claro. Algo que te mova, que te alinhe, que te lembre quem você é quando tudo parece confuso. O estoico vive com propósito, não para impressionar, mas para servir ao que é justo. Se você já encontrou algo que te guia, compartilhe. Pode ser uma palavra, uma prática, uma missão. O legado não é o que você deixa para o mundo, é o que você deixa dentro das pessoas. O estoico vive como quem sabe que tudo passa, mas que a virtude permanece. Você não precisa ser lembrado, precisa ser sentido. Se você já tocou alguém com sua firmeza, sua paciência, sua presença, compartilhe. Isso é legado. A transcendência não é fugir da realidade, é enxergar além dela. O estoico vive no mundo, mas não se limita a ele. Ele age com os pés no chão e a mente no alto. Você pode ser prático e profundo, realista e elevado. Se você busca essa visão ampla, comente: eu escolho enxergar além. O autocontrole não é repressão, é liberdade. Você não precisa se calar, precisa escolher quando falar. Não precisa se esconder, precisa saber quando agir. O estoico domina a si mesmo para servir melhor ao mundo. Se você já escolheu o autocontrole quando era mais fácil explodir, compartilhe. Isso é força refinada. A morte não é inimiga, é lembrança. Ela te lembra que o tempo é finito, que a vida é breve, que cada escolha importa. O estoico contempla a morte para viver melhor. Se essa ideia te tocou, compartilhe como ela te transforma. Pode ser um pensamento, uma prática, uma decisão. Você não precisa ser perfeito, precisa ser íntegro. A integridade é o alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. O estoico busca esse alinhamento todos os dias, com humildade, com coragem, com constância. Se você está nessa busca, diga: eu escolho viver com integridade. A firmeza não é rigidez, é estabilidade. Você pode ser firme e ainda assim flexível. Pode ser forte e ainda assim gentil. O estoico é como uma árvore, raízes profundas, galhos que dançam com o vento. Se você já foi firme sem perder a leveza, compartilhe. Isso é sabedoria aplicada. O tempo é o bem mais precioso. Você não pode comprá-lo, nem recuperá-lo, só pode usá-lo com sabedoria. O estoico honra o tempo com presença, com escolhas conscientes, com ações que constroem. Se você valoriza seu tempo, compartilhe como. Pode inspirar alguém a começar. A virtude não depende de circunstâncias, ela se revela nelas, na dor, na perda, na injustiça. O estoico não espera o momento ideal, ele age com virtude em qualquer momento. Se você já escolheu o que é certo, mesmo quando era difícil, compartilhe. Isso é grandeza. Você não precisa controlar tudo, precisa dominar a si mesmo. O estoico não busca controle externo, busca maestria interna. E essa maestria começa com pequenas escolhas, com pensamentos bem direcionados, com ações bem alinhadas. Se você está nesse caminho, diga: eu escolho a maestria interior. A presença é poder. Você não precisa estar em todos os lugares, precisa estar inteiro onde está. O estoico vive com atenção, com foco, com entrega. Se você valoriza a presença, compartilhe como ela te transforma. Pode ser um hábito, uma prática, uma filosofia. A sabedoria não é saber tudo, é saber o essencial, o que depende de você, o que é justo, o que é virtuoso. O estoico busca sabedoria com humildade. Se você está nessa busca, comente: eu escolho aprender todos os dias. A força não está na aparência, está na essência. Você pode parecer frágil e ser inabalável. Pode parecer calmo e ser um guerreiro.
O estoico cultiva a força interna. Se você já surpreendeu alguém com sua firmeza, compartilhe. Isso é poder silencioso. A liberdade não é fazer tudo, é saber o que não fazer. O estoico é livre porque escolhe com consciência. Ele não se deixa levar, ele conduz. Se você já escolheu a renúncia como forma de liberdade, compartilhe. Isso é maturidade. A clareza é como luz. Ela revela, ela guia, ela transforma. O estoico busca clareza com reflexão, com silêncio, com prática. Se você já teve um momento de clareza que mudou tudo, conte. Pode ser o que alguém precisa ouvir hoje. A grandeza não está no tamanho, está na profundidade. Você pode ser discreto e ainda assim impactar. Pode ser silencioso e ainda assim transformar. O estoico vive com grandeza interior. Se você acredita nisso, diga: eu escolho a profundidade. A paz não é um lugar, é uma escolha. Você pode estar no meio do caos e ainda assim estar em paz, porque a paz é construída com pensamentos, com práticas, com virtudes. Se você já construiu paz em meio ao caos, compartilhe. Sua história pode ser um farol. A coragem não é a ausência de medo, é a ação apesar dele. O estoico age com coragem todos os dias, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando o medo é real. Se você já agiu com coragem, mesmo tremendo, compartilhe. Isso é força verdadeira. A humildade é sabedoria em silêncio. Você não precisa provar nada, precisa viver com verdade. O estoico é humilde porque sabe que tudo passa. Se você valoriza a humildade, compartilhe como ela te guia. Pode ser uma frase, uma prática, uma escolha. A constância é o segredo. Não é sobre intensidade, é sobre continuidade. O estoico constrói com passos firmes, com hábitos simples, com escolhas repetidas. Se você está construindo com constância, diga: eu escolho o caminho firme. A resiliência não é resistência cega, é adaptação consciente. Você não precisa suportar tudo, precisa aprender com tudo. O estoico se curva sem quebrar. Se você já se reinventou após a queda, compartilhe. Isso é força que evolui. A sabedoria aplicada é mais valiosa que o conhecimento acumulado. Você pode saber muito e fazer pouco, ou saber pouco e fazer tudo certo. O estoico transforma saber em ação. Se você já aplicou uma ideia simples que mudou sua vida, compartilhe. Isso é inteligência prática. O silêncio interior é poder. Você não precisa responder tudo, nem reagir a tudo. O estoico cultiva o silêncio como escudo e como espada. Se você já encontrou paz no silêncio, compartilhe. Pode ser um momento, uma prática, uma escolha. A contemplação é alimento da alma. Você não precisa correr o tempo todo, precisa parar e observar, sentir, refletir. O estoico contempla para entender, para alinhar, para transcender. Se você pratica a contemplação, diga: eu escolho enxergar com profundidade. A escolha é o poder que ninguém pode tirar de você. Você pode estar cercado de caos, mas ainda assim escolher a calma. Pode estar cercado de injustiça, mas ainda assim escolher a virtude. O estoico vive pela escolha consciente. Se você já escolheu o que é certo mesmo quando era difícil, compartilhe. Isso é liberdade real. A disciplina é ponte entre intenção e realização. Você não precisa de motivação eterna, precisa de disciplina diária. O estoico constrói com consistência, com foco, com prática. Se você valoriza a disciplina, compartilhe como ela te transforma. A verdade não grita, ela permanece. Você não precisa convencer, precisa viver com verdade. O estoico é verdadeiro mesmo quando isso custa. Se você já escolheu a verdade acima da conveniência, compartilhe. Isso é integridade. A presença é cura. Você não precisa resolver tudo. Às vezes, só precisa estar. O estoico é presença firme, presença que acolhe, presença que transforma. Se você já curou alguém com sua presença, compartilhe.
Isso é amor silencioso. A firmeza diante da crítica é virtude rara. Você não precisa agradar, precisa permanecer. O estoico ouve, pondera e segue firme. Se você já foi criticado por ser diferente e mesmo assim permaneceu, compartilhe. Isso é coragem refinada. A grandeza está em servir. Você não precisa ser o centro, precisa ser base. O estoico serve com humildade, com constância, com amor. Se você já serviu alguém sem esperar nada em troca, compartilhe. Isso é nobreza. A fé não é crença cega, é confiança lúcida. Você não precisa ver tudo, precisa confiar no que constrói. O estoico tem fé na virtude, na prática, na transformação. Se você vive com fé lúcida, compartilhe. Isso é força invisível. A simplicidade é luxo da alma. Você não precisa de muito, precisa do essencial. O estoico vive com pouco, mas vive com tudo. Se você já escolheu a simplicidade como caminho, compartilhe. Isso é sabedoria limpa. A paciência é poder em repouso. Você não precisa apressar, precisa confiar no tempo. O estoico espera com ação, com presença, com fé. Se você já escolheu esperar com sabedoria, compartilhe. Isso é maturidade. A firmeza diante da dor é virtude elevada. Você não precisa esconder a dor, precisa atravessá-la com dignidade. O estoico sofre com consciência, com coragem, com propósito. Se você já transformou dor em força, compartilhe. Isso é alquimia interior. A constância é o segredo dos grandes. Você não precisa ser intenso, precisa ser contínuo. O estoico constrói com passos firmes, com hábitos simples, com escolhas repetidas. Se você está construindo com constância, diga: eu escolho o caminho firme. A liberdade começa na mente. Você não precisa fugir, precisa se libertar por dentro. O estoico rompe correntes invisíveis, com pensamento, com prática, com virtude. Se você já se libertou de algo interno, compartilhe. Isso é revolução silenciosa. A coragem de ser quem você é a mais rara. Você não precisa se moldar, precisa se revelar. O estoico vive com autenticidade, mesmo quando isso incomoda. Se você já escolheu ser você, mesmo sendo julgado, compartilhe. Isso é força pura. A sabedoria de saber quando parar é ouro. Você não precisa continuar sempre. Precisa saber quando é hora de encerrar. O estoico sabe que parar também é ação. Se você já escolheu parar para recomeçar, compartilhe. Isso é inteligência emocional. A vida é breve, mas pode ser profunda. Você não precisa viver muito. Precisa viver bem. O estoico vive cada dia como se fosse o último. Com presença, com virtude, com amor. Se você escolhe viver com profundidade, diga: eu escolho viver desperto.